Mais uma vez, bom dia a todas e todos. Cumprimento e agradeço o convite do professor Luiz Augusto Campos. Agradeço a parceria, mais uma vez, à amiga professora Shirlena. E dizer que, assim, ser o último a falar nos dá, assim, uma satisfação, porque torna-se fácil dizer concordo com tudo que foi dito até aqui. E talvez também seria muito fácil propor, neste momento, algumas reflexões. E acho que fica não mais belo, mas, digamos assim, mais desconcertante dizer que vou optar por propor algumas reflexões. E é interessante quando a gente, ao ouvir todas essas comunicações, a gente percebe que existe um pouco de conexão afetiva em todas essas falas. Quando o desembargador Caetano, na abertura, falava de uma recordação de seu pai, eu fiquei muito feliz, porque também no caminho para cá, fazia também uma breve recordação do meu. E não é porque estamos às vésperas do Dia das Mães, estamos querendo propor aí um equilíbrio de gênero. Não. Não se trata disso. Mas porque no dia 8, comemoramos o dia da vitória. 70 e alguma coisa, ou melhor, quase 75 anos do final da Segunda Guerra, 74 anos. E por que isso? Eu sou filho de militar. Aí muitos podem dizer, um pervertido. Pulou a cerca. Não. Não pulei a cerca, não. Na verdade, a cegueira me livrou dos quartéis. Eu comecei a perder visão justamente no período que ia, vamos dizer assim, bater as portas do colégio militar. Mas por que eu estou dizendo isso? Eu sou filho de militar e de um militar expedicionário. Esteve no campus da Itália. E uma coisa que eu aprendi desde bem criança é que a luta não lutamos, não se travamos a luta pensando em guerra, mas sim em promover a paz. E assim, eu sou filho de um expedicionário, mas que também era jornalista, que também era músico e também era teatrólogo. E que nos campos da Itália ele pede autorização ao Marechal Mascarenhas de Moraes para trabalhar no serviço especial da FEB, promovendo o astral da tropa. Então, após os combates, um grupo de militares se reuniam, artistas, humoristas,
enfim, para elevar a moral da tropa. E ele sempre me disse: na batalha, se preocupe com as pessoas. E este ideal, que foi gerido lá no front, é o que norteou e que tem norteado a minha trajetória profissional, principalmente como educador. A nossa preocupação é com as pessoas. E esta preocupação com as pessoas, ela passa por estar voltada para todas e todos. Eu costumo dizer que eu sou alguém que sempre amou a escola, embora este amor não tenha sido reconhecido, nem, vamos dizer assim, retribuído. Estou parafraseando o grande escritor Amos Oz, israelense, recém-falecido, quando diz que ele, como judeu, e seus pais traziam pela Europa um sentimento de amor não correspondido. E penso que essa sensação não é trazida só por mim, é trazida e compartilhada também, por certo, pela maior parte dos senhores e senhoras. Quem nunca se sentiu traído, excluído, abandonado, ou até mesmo mal amado pela escola? Que muitas vezes é egoísta, não por sua essência, mas por aqueles que a conduzem, por aqueles que a planejam. E eu quero dizer que este momento é muito propício, porque falamos de violência em escola. Não é isso. A escola não é um espaço violento. A escola, às vezes, é instrumento de violência. E não é instrumento de violência por alunos e por docentes, mas pelo poder hegemônico. Prefiro falar desta forma para não dizer que estou, vamos dizer assim, dando nome aos bois, porque infelizmente estamos vivendo tempos que nem nome esses bois têm. Então percebam que todo esse momento em que dizemos que a culpa dessa balbúrdia é dos direitos humanos, dos direitos da criança e do adolescente, da Constituição, dos direitos sociais. Eu costumo dizer que, atualmente, os direitos sociais são um cheque sem fundo, que você os tem, mas na hora que você vai sacar, nada. Não é assim? Pois então. E me parece que existe também um esforço de lançar quem está fora do processo, quem está às margens com quem está dentro, e dizer que o grande problema da educação brasileira é que aqueles que estão nas universidades estão tirando recurso das criancinhas que estão fora das creches. E me parece muito bem que estamos querendo voltar a um tempo que formamos mão de obra, e mão de obra barata. Embora que eu tenho certeza que aqui temos alguns doutores, como temos muitos bacharéis e licenciados, vão ver que essa coisa de dizer que quem tem uma formação, ou melhor, mais tempo de formação, resulta em ganhar mais, que isso não é bem verdade. Pois muito bem. Por que estamos falando desta forma? Porque precisamos repensar. Me parece que também, de uma certa forma, as portas das escolas foram arrombadas, foram abertas,
estão abertas para todos, mas me parece que todos estão frequentando uma escola e outros poucos que se encontram naquelas minorias privilegiadas continuam frequentando as mesmas escolas de alto potencial. E que, graças às ações afirmativas, esse quadrado tem sido partilhado, ainda em parcelas muito pequenas. O professor estava apresentando aqui, o professor Luiz Augusto, dizendo do vestibular universal. Vocês não têm noção do que para um cego, gente, era fazer um vestibular. Eu costumo dizer que para adentrar a universidade, eu tive que acertar na Mega Sena. Algumas vezes. Porque a prova de química e física e algumas questões de matemática e biologia tinha que ser na sorte, no chute. Então, se eu estou aqui hoje, doutor, vocês podem ter certeza que eu acertei na Mega Sena algumas vezes. E não troco o prêmio dos diplomas por esse que está acumulado e que será sorteado amanhã de 270 milhões. Então, percebam que estamos num momento diferente, em que estamos querendo uma escola sem liberdade, uma escola sem pluralidade, uma escola sem luta e logo sem mediações. Há poucos dias, de Embarcador Caetano, eu tomei um susto. Estava ouvindo a CBN, tive uma bela surpresa ao ouvir que o nosso governador estava com um projeto de trazer 2.000 policiais da reserva para atuarem nas escolas como mediadores. Eu não sei que mediação de conflitos é essa, que é formada em quartéis e que utiliza de armas na cintura e que não são abertos a diálogo. Aí eu perguntei, mas por que é o contrário de buscar policiais da reserva para atuar nas escolas como mediadores, não buscamos os professores que estão aposentados, que ganham bem menos, mas que conhecem muito mais de escola, muito mais de educação, e que formaram todos nós. Observem. Então me parece que o que estamos querendo promover é uma escola que busca o silenciamento, a ocultação. Estamos querendo retroceder 30, 40 anos, em que na escola a gente dizia sim senhor, sim senhor, sim senhor, em que os joelhos eram marcados, e olha, os joelhos marcados eram de alguns, porque a maioria estava do lado de fora. E estamos, inclusive, agora, mais uma surpresa, mais de 3.000 bolsas da CAPES arrancadas. E aí eu pergunto, qual será o futuro dessa nação? Se senhor, não senhor. Estão querendo nos lançar, acredito eu que, de novo, para não só, eu talvez penso que estão querendo uma mão de obra escrava. Porque o que está a bater às nossas portas é apenas limites e limites. Então, ao mesmo tempo que diz que não tem verba para o Pedro II, é ao mesmo tempo que diz que vamos reproduzir em todas as grandes capitais colégios militares. Ora, para um pouco. E aí, como o professor colocou, filho de juiz é filho de juiz.
muito provavelmente é juiz. Filho de militar geralmente é militar. Então, teoricamente, queria eu que o salário base de um professor graduado fosse igual à patente de um primeiro-tenente das Forças Armadas. E que também tivesse a mesma previdência. Observem. E ora, não tenho nada contra os militares, até porque acredito que eles não têm nada a ver com a história. Penso que a escola que pensamos e necessitamos, e a mediação que necessitamos, seja uma mediação crítica, em que os mediadores sejam alunos, professores e comunidade, e que o diálogo seja aberto, e que os conteúdos não sejam impostos, e que não haja, porque e é isso, o que eu tenho observado na educação básica é crianças e adolescentes que vão para a escola para apenas garantir que seus pais recebam a Bolsa Família. Não tenho nada contra a Bolsa Família. É porque me parece que é o único atrativo que estamos oferecendo. Não porque os professores não queiram. É porque não é dado a estes profissionais da educação básica condições de oferecer um serviço, uma educação de qualidade. E que quando ousamos a deixar os conteúdos de lado e inovar, investir em processos democráticos e criativos, somos censurados. E não somos censurados, infelizmente, só por aqueles que estão conduzindo os sistemas educacionais, se é que podemos falar de sistemas educacionais, mas sim por colegas na condição de coordenadores ou de famílias que nos exigem que nossos filhos aprendam apenas a reproduzir o que o mundo cá fora pensa. Há poucos dias eu estava estudando com minha filha e ela virou para mim e falou assim: pai, o que é mercado polarizado? 13 anos. Eu falei: olha, é uma boa pergunta. Aí fomos. Eu falei: vem cá, está satisfeita? Não. O que eu fiz? Abri Boaventura Souza Santos. Ela: pai, o livro é grande. Eu falei: é grande, mas nós vamos resumir juntos. Aí o que acontece? 2 semanas depois, ela falou assim: meu professor queria saber, pai, onde eu aprendi a falar hegemônico. Eu falei: olha, a próxima lição será como vamos referenciar as suas respostas. Então, pessoal, é dessa forma. Quem disse que não pode falar? Olha, ultimamente, eu tenho me envergonhado. Um amigo português, pessoa muito querida, me manda um e-mail há poucos dias, me perguntando o que estava havendo com o Brasil. E eu falei: eu acho que não muito diferente do período que vocês nos colonizaram. Aí ele virou para mim e falou assim: mas como? Eu falei: pois é. Eu não sei se encontraram lá nos arquivos de Dom João, ou fizeram uma pesquisa na Biblioteca Nacional, porque velhos manuais estão sendo revisitados. Sabe, eu tenho a satisfação de ter
concluído o mestrado e o doutorado na Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro. E Darcy Ribeiro, isso lá no início da década de 90, ele disse que duas coisas chamavam muita atenção na rede pública de ensino no Brasil. Uma, a grandeza, a quantidade, a extensão desse gigantesco agrupamento de escolas. E o segundo, a precarização de todas elas. Então eu gostaria que nesse momento a gente saísse daqui com uma inquietação que não nos permitisse dormir. A gente já não tem dormido. Porque ao mesmo tempo eu tenho pensado que todas estas investidas do mal têm um propósito: tirar de nós a capacidade de nos indignar com o nosso entorno. Então a gente fica remoendo, vai cortar a verba da CAPES, aí de outro lado vem a Previdência. E do outro lado vem o achatamento dos salários. Vamos sair daqui hoje nos indignando com tudo. E vamos sair com um gesto de resistência, nos abraçando, agarrando o outro pela mão e dizendo: vamos em frente, que essa vitória é nossa. Muito obrigado.